En esta sección vamos a estudiar a proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio vectorial. Mas antes de ver a definição precisa de projeção ortogonal, vamos a ver o que é o complemento ortogonal de um subespacio vectorial. Geometricamente, se temos um subespacio como um plano, por exemplo, se esse é um plano, subespacio de R3, então o complemento ortogonal dele são todos os vetores que são perpendiculares ao plano S. Todos eles formam uma reta que é perpendicular ao plano. Então, o complemento ortogonal de um subespaço qualquer é o conjunto de todos os vetores do espaço que são perpendiculares ao subespaço S, como no caso do exemplo. Então, as propriedades do complemento ortogonal com relação ao subespaço são as seguintes. Por exemplo, o complemento ortogonal é um subespaço de V, seja, se S é um subespacio vetorial, então o complemento ortogonal é também. A interseção dos dois é trivial, seja, apenas conteúdo zero. Como pode ver-se nesse caso em particular, né? A interseção no plano e uma reta perpendicular é apenas um ponto. Esse ponto de interseção é a origem, o zero. E a soma do espaço com o complemento ortogonal é todo o espaço V. Ou seja, qualquer vetor do espaço vetorial V pode ser escrito como soma de um vetor no S e um vetor no complemento ortogonal. Ou seja, todo vetor pode ser descomposto em duas componentes. Uma estando no espaço, subespaço S, e a outra no complemento ortogonal. A gente vai ver daqui a pouco que essa descomposição é única. Esse teorema que vamos a provar agora está definido sobre um espaço de dimensão finita, mas é válido, na verdade, em contextos muito mais gerais, ou seja, é válido incluso quando V é de dimensão infinita. Só que as ferramentas que precisaríamos para provar esse fato em contextos mais gerais são muito mais sofisticadas. Então vamos a fazer a prova nesse contexto em particular. Então vamos começar provando que o complemento ortogonal é um subespacio vetorial de V. Então, para provar isso, precisamos daquelas três condições. Primeiro temos que provar que o complemento ortogonal é no vazio. E ele é no vazio porque contém pelo menos o zero. Claro, na condição 1, o complemento ortogonal, pela definição, é o conjunto dos vetores que são perpendiculares ao vetor S. Ou seja, o vetor V vezes qualquer vetor de S é zero. O vetor V vezes qualquer vetor U que está em S é zero. Qualquer seja o U que está no S. Então aqui, nessa situação em particular, o vetor zero multiplicado por qualquer vetor que está em U, na verdade, por qualquer vetor que está no V, no espaço total, sempre é zero. Em particular, se U está no subespaço S. Então, Z está no complemento ortogonal. A segunda condição também é verdade, ou seja, se pegamos dois vetores do complemento ortogonal, então a soma está no complemento ortogonal, né? Essa é a condição 1. A condição 2 é também verdade, pela seguinte razão. Se U e V estão no S ortogonal, complemento ortogonal, então o produto de U por qualquer vetor W
de S es 0. Lo mismo o vector V por cualquier vector W de S es 0 para todo W que está en S. Então, agora, o que acontece com a soma? O mais B vezes um vector que está no S. Isso é igual a U vezes W mais V vezes W. Esse daqui é zero e esse também é zero, então a somada é zero. Ou seja, isso é para qualquer W que está no S. Ou seja, U mais B é perpendicular a todos os vetores de S, portanto, U mais B está no complemento ortogonal também. E a terceira condição que diz que se U está no complemento ortogonal, então qualquer múltiplo por um escalar também está no complemento ortogonal. Ou seja, se U está no S, significa que o produto de U por qualquer vector W que está en S es 0. Entonces, si multiplicamos ahora ese U por un escalar y calculamos el producto de L por cualquier vector de S, entonces es lo mismo que esa expresión. Y eso aquí sabemos que es 0. Então, isso acontece para qualquer W desse. Então, alfa vezes U também está no S ortogonal, porque ele é perpendicular a qualquer vector de S. Então, as três condições são satisfeitas e, portanto, S ortogonal também é um subespaço de V. Ok, então, a outra condição é que essa intersecção com o complemento ortogonal só contém o Z, também é imediato, porque se pegamos um V qualquer que está na intersecção, como está aqui, se pegamos um V qualquer que está na interseção, então V está nos dois vectores, ou subespaços vetoriais. Como está no ortogonal, então V vezes W é 0 para qualquer W que está no S. Porque V está nos dois, em particular está no complemento ortogonal. E estar no complemento ortogonal significa que se eu multiplico V por qualquer vector de S, o resultado é 0. Só que V também está em S, então eu posso pegar como W o V mesmo. Então V vezes V é 0. E isso significa que a única situação no qual isso é verdade é quando V é Z, que é o que está aqui. Então, qualquer vector que está na interseção tem que ser o vetor nulo do espaço vetorial. Então, não tem outro elemento mais que o vetor nulo na intersecção dos dois. Então, essa é a prova da segunda parte. A interseção é apenas o Z. E agora, essa parte que é a parte mais complicada do teorema e a parte mais importante que vamos usar depois. A soma do subespaço com o complemento ortogonal dele é todo V. Então, para isso, vamos a escolher uma base do S. Vamos escolher uma base ortonormal. Já sabemos que essa base ortonormal sempre existe. Na sessão anterior provamos que qualquer espaço de dimensão finita tem uma base ortonormal. E essa outra uma base do complemento ortogonal. Os dois são subespaços de V que é de dimensão finita, então os dois têm dimensão finita também. Então, eu afirmo que juntos todos formam uma base ortonormal de todo o espaço V. Então, observem que isso aqui, esse conjunto, é um conjunto
ortonormal porque estos n primeros vectores, os es, ya son ortonormales entre sí, porque les forman una base ortonormal de S. Y estos entre sí, os F solamente, también forman una base ortonormal. Entonces, son perpendiculares entre sí. Lo que no sabemos es que si son perpendiculares entre os S y os Fs. Y también son por una razón simple. Todos os S están en S y todos os Fs están en un complemento ortogonal. Y el complemento ortogonal tiene la propiedad de que los vectores que están en L son perpendiculares a los vectores que están en S. Entonces, todos esos vectores que están aquí son perpendiculares a S, justamente por causa de ese complemento ortogonal. Ok, então a primeira coisa que vamos fazer para provar que essa é uma base de V é provar que gera V. Isso significa que qualquer vector de V posso escrever como combinação linear desses vectores. Então, vamos pegar um vector V do V e eu vou escrever essa expressão que está aqui, V menos o produto de V com EU. Esse número, esse é um número vezes o vector. Então, é um escalar vezes esse vector, o resultado vai ser um vector. Agora multiplico V pelo segundo vector, por E2, vezes E2 menos, e sucessivamente até o último. O mesmo com os Fs, V vezes F1, V vezes F2, F2, etc. até o último. E isso eu estou subtraindo do V. A diferença entre V e todos esses vetores eu chamo de U. E eu afirmo que esse U tem que ser zero. Observen o seguinte com esse U, que é muito importante. É que U é perpendicular tanto a S quanto ao complemento ortogonal. Por quê? Se eu multiplico por E1 todo isso, vamos fazer esse produto. Eu vou multiplicar U vezes EU. Então, isso vai dar V vezes E1 menos. Aqui eu vou ter V vezes E1 vezes E1 vezes E1. Porque se multiplicamos essa expressão toda por EU, isso vai sair do produto interno porque é um escalar e vai ficar só E1 vezes EU. Menos, eu continuo os seguintes, da mesma forma, V vezes E2 vezes E2 vezes E1, menos, etc. E assim continuo com os S. Menos, agora com os Fs. Vai ser V vezes F1 vezes E1 menos V vezes F2 vezes aqui está errado. Aqui eu estou multiplicando todo por E1, então aqui está faltando F1 vezes E1. Porque eu estou multiplicando por E1 todos. Esse por E1, esse por E1, esse também por E1, esse também por E1 todos. Então, a multiplicar por E1 esse, vai ficar F1 vezes E1 menos F2, V vezes F2 vezes F2 vezes E1. E assim sucessivamente até o final. Agora, observem que E1 vezes E1 é 1, porque é uma base ortonormal. E1 vezes E2 é 0, e todos os seguintes vão ser 0. O único que vai persistir aqui é esse termo que está aqui multiplicado por 1. Na seguinte fila, F1 vezes E1 é 0, porque por essa observação que fiz há um momento, todos eles são perpendiculares a todos os vectores, porque
S pertenecen todos a S y esas de aquí pertenecen todos al complemento ortogonal de S, entonces son perpendiculares entre sí. Por tanto, S es 0, S es 0 y todos los que vienen después también es 0. Lo único que se salva es S y S, y L son iguales. Então, o resultado final de todo eso es 0. No hay diferencia. O sea, con eso provee que SU es perpendicular a E1. U vezes E1 deu 0. Deu 0. Se eu faço com E2, vou obter da mesma forma 0. Com E3, com E4, etc. Se eu multiplico por todos os vectores desse, todos vão dar 0. É um procedimento parecido. Se eu faço depois, multiplico por todos os elementos da base de esse perpendicular, F1, F2 até Fm, então também vai dar 0. Então, observem que eu multipliquei U por todos os elementos da base desse. E isso é suficiente para concluir que U é perpendicular a todos os vectores de S, porque qualquer vector de S pode ser escrito como combinação linear dos elementos da base de S, que são os S. E se U é perpendicular aos S, então é perpendicular a qualquer combinação linear deles. Então, U é perpendicular a S. Da mesma forma, U é perpendicular a S ortogonal. Como U é perpendicular a S, então U está no S ortogonal. Lembrem que S ortogonal é o conjunto de todos os vectores que são perpendiculares a S. E U é perpendicular a S, então U está no S ortogonal. Agora bem, lembrem que eu quero provar que U é zero. O elemento nulo. Então vamos supor que não é, que é diferente do vetor nulo, 0. Então, na base, já sabemos que U está no S ortogonal. E uma base do S ortogonal são os Fs. Então, eu vou adicionar o U a essa base. Então, tem um vetor a mais que os elementos da base. E todos são ortogonais entre si, são diferentes de 0. Todos os Fs são ortogonais entre si porque formam uma base ortonormal. E lembrem que U era ortogonal a o complemento ortogonal. Na verdade, U é ortogonal tanto a S como a S ortogonal. Então, U é ortogonal a todos os elementos de S ortogonal. Então, U é ortogonal a todos esses. E U é diferente de 0. Então, temos um conjunto de vectores que são ortogonais entre si e todos são diferentes de 0. Então, por uma proposição que provamos no início da secção anterior, esse conjunto é LI, é linearmente independente. O que é uma contradição, porque a gente sabe que qualquer subconjunto linearmente independente tem que ter menos elementos que qualquer base do espaço vetorial. Então, eu aqui encontrei um conjunto cujo número de elementos é um elemento a mais que o número de elementos de uma base do espaço S ortogonal. Então, isso é uma contradição. E a contradição provém do fato de que supusimos de que U não é 0. Então, U tem que ser 0, o vetor nulo. U tem que ser 0, o vetor nulo. Se U é o vetor nulo, então eu posso transpor todos esses elementos com signo negativo para o outro lado. E assim eu vou ter o V sozinho. Então aí temos o seguinte. Aqui. Temos que o V é V vezes E1, mais V vezes EN. Eu coloquei todos do outro lado, porque esse U já é 0. Então, o mesmo os Fs.
Então eu consegui escrever V como combinação linear de E1 até N mais os Fs 1 até Fm, dessa forma. Então V é uma combinação linear dessas para qualquer V que eu pegue no espaço vectorial. Portanto, esses vetores que estão aqui geram todo o espaço vectorial. Falta provar que esse conjunto é linearmente independente. Então, para provar que é linearmente independente, já sabemos que o conjunto é ortogonal e todos são diferentes de zero. Então, como é ortogonal, a gente sabe que qualquer conjunto ortogonal, sendo todos diferentes de zero, é linearmente independente. Então, com isso provamos a segunda condição para ser uma base. Em conclusão, todos esses vetores, E1, E2, E3 e os Fs, formam uma base do espaço da soma desse espaço que está aqui. Então, como todos esses vetores aqui formam uma base da soma, então acontece o seguinte, eu não escrevi essa parte aqui, que se pegamos um vetor V, que está no V, é isso que está aqui. Se pegamos um vetor V qualquer que está em V, então eu posso escrever o V como combinação linear tanto dos Cs como os Fs. Só que essa parte que está aqui, observe, essa parte que está aqui é um vetor que está no S, porque E1, E2 até N, todos estão no S. E essa parte que está aqui está no S ortogonal, porque os Fs, F1 até Fm, todos eles estão no S ortogonal. Então, qualquer combinação linear também está no S ortogonal, porque ele é um subespaço vetorial. Então, eu consegui escrever V como a soma de um vetor no S e outro no S ortogonal. Isso significa que está no S mais o S ortogonal. Que é o que queria provar, né? Que o S mais S ortogonal é o espaço V. Então, isso significa que qualquer vetor de V posso escrever como a suma de um vetor em S e um vetor no S ortogonal. Ok. Agora, uma pergunta é: de quantas formas eu posso escrever um V como soma de dois vetores? Né? Suponhamos que V pode ser escrito como a soma de V1 e V2 com V1 no S e com V2 no S ortogonal. E V também pode ser escrito como a soma de U1 e U2 com U1 no S e U2 no S ortogonal. É possível que seja uma forma diferente de escrever o V como soma de dois elementos, diferente a esse que está aqui. Mas vamos ver. Então, observem que essa soma daqui é igual ao mesmo vetor, portanto, esses dois termos têm que ser iguais. Então, V1 mais V2 tem que ser igual a 1 mais a U2. Eu vou passar o 1 para o lado esquerdo e V2 para o lado direito. Então, temos essa expressão aqui. Lembrem que V1 e U1 estão no S. E V2 e U2 estão no S ortogonal. Então, como V1 e U1 estão no S, então a subtração deles, V1 menos U1, também está no S. U2 e V2 estão no S ortogonal. Então, a subtração está no S ortogonal. Então, essa parte está no S ortogonal e essa parte está no S. E os dois são iguais. Portanto, qualquer um dos dois tem que estar na intersecção. Esse está no S ortogonal, mas é igual a S, então também está no S. Então está na interseção dos dois. Mas o único elemento da interseção do S com o S ortogonal é o zero, vetor nulo. Então, não tem outra opção que V1 menos U2 ser o vetor nulo, zero. E 1
mesmo, U2 menos V2 tem que ser o vetor nulo 0, porque é o único elemento da interseção. Então, daí temos que V1 é igual a 1 e U2 é igual a V2. Portanto, S é igual a S, S é igual a S e V não pode ser escrito de duas formas diferentes como soma de dois vetores, um no S e outro no ortogonal. Ou seja, essa forma de escrever que está acá como a soma de dois vetores é única, não tem mais de uma. Então, esse vetor V1, que fica no primeiro espaço, aqui tem um gráfico, né? Pegamos o V, aqui está o seu espaço S e aqui está o S ortogonal. Então, o V fica descomposto em dois vetores, um que está no S e outro que está no S ortogonal, que chamei de V2. De modo que o V é a soma desses dois, V1 com V2, desses dois vetores, que são perpendiculares entre si, porque V1 está no S e V2 está no complemento ortogonal, então os dois são perpendiculares. Então, todo vetor V posso escrever de forma única como a soma de dois vetores perpendiculares. Esse vetor que está aqui no S, V1, que é único, se chama projeção ortogonal de V sobre S e se escreve dessa forma. Projeção ortogonal de V sobre S, o vetor V1. Vamos fazer agora um exemplo de aplicação de como se trabalha com essas projeções. Por exemplo, consideremos o plano, que é um subespaço do espaço R3. E R3 tem um produto interno canônico. Então, esses dois vetores formam uma base do espaço vetorial S. Então, o que eu quero é encontrar a projeção ortogonal de qualquer vetor de R3 sobre esse subespaço, que é um plano. Então, eu quero encontrar uma fórmula que me diga como calcular a projeção ortogonal desse vetor sobre esse. Então, como o teorema disse, eu posso escrever V como a soma de um vetor no plano mais um vetor do complemento ortogonal. O vetor do complemento ortogonal é esse aqui. E o vetor do plano é esse. Esse vetor porque V1 e V2, esses dois vetores, formam uma base de S. Então, esse vetor está no S. Então, qualquer vetor V eu posso escrever como a soma de um vetor que está no S mais o vetor que está no complemento ortogonal, como já provamos no teorema. Então, o que eu quero saber é quem é x1 e quem é x2, porque V1 e V2 já conheço, são esses dois vetores. Não me interessa saber W, né? Porque a projeção ortogonal é somente essa parte, a parte que fica no espaço S. Então, para encontrar x1 e x2, que são os coeficientes, o que eu faço é, posso multiplicar por V1, todo esse primeiro vetor, então seria V vezes V1, e x1 V1 mais x2 V2 mais W vezes V1. Eu faço a distribuição, tiro x1 do produto e temos essa expressão. Agora lembrem que W está no complemento ortogonal de S. E V1 está no S. É um dos vetores da base de S. Então, esses dois vetores, W e V1, são perpendiculares, portanto, isso é zero. Agora eu vou multiplicar essa equação por V2. Então, seria V vezes V2 e x1 V1 mais x2 V2 mais W vezes V2. Fazemos o produto e aqui temos de novo W vezes V2, que de novo é zero, porque W está no complemento ortogonal e V2 está no S. Então, os dois são perpendiculares. Então, aí temos o sistema de equações V1 vezes x1
mais V2V1 vezes X2 igual a V vezes V1. E a segunda equação que está aqui. Agora fazemos o produto interno de V1 com V1. O produto interno é o produto canônico de R3. Então, V1 é 210. Então, o produto de V1 com V1 vai ser igual. Lembrem que vamos fazer esse produto agora. É 201 com ele mesmo. E o produto canônico é a soma dos produtos componente a componente, ou seja, 2 vezes 2 é 4, mais 0 vezes 0 dá 0, mais 1 vezes 1 dá 1, isso dá 5. Então, isso está aqui, 5. V2 vezes V1, produto interno entre esses dois dá menos 6, mais 0, mais 0, dá menos 6, está aqui. V1, V2, que é o mesmo que V2, V1, então dá menos 6. E V2 vezes V2. E esse vetor por ele mesmo vai dar 10. Aqui. E depois V vezes V1. V é esse vetor, é um vetor genérico de R3. Então V vezes V1 vai dar 2 vezes A mais B, que está aqui. E V vezes V2 dá menos 3A mais C, está aqui. Então temos esse sistema de equações que nos dá a solução para x1 e x2. A solução se encontra aqui. X1 é essa expressão, x2 é essa expressão. Então, a projeção ortogonal do vetor ABC sobre S, que, como eu disse, é essa parte que está aqui, x1 vezes v1 mais x2 vezes v2, essa parte que está aqui. Esse é ortogonal a S. Então, x1 é a solução dessa equação e x2 também. Então, seria x1, que é isso, vezes v1, mais x2 vezes v2. Então, essa é a projeção ortogonal. Por exemplo, podemos fazer uma conta particular. Por exemplo, qual será a projeção ortogonal sobre o subespaço S do vetor 1, 0, 0? Então, aí A é 1, B e C são zeros. Tá? É 2 sobre 14, que é 1 sétimo, vezes V1, mais o A é 1. Então, esses dois dão 0. O resultado é menos 3 sobre 14. Isso vai dar menos 3 sobre 14 vezes V2. Então, essa é a projeção do vetor 1, 0, 0 sobre o plano S. Vamos fazer mais um exemplo. Então, agora o S está gerado apenas por um vetor U diferente de zero. Ou seja, é uma reta dentro do espaço vetorial V. Agora eu quero encontrar a projeção de V sobre essa reta gerada por esse vetor. Então, V deve ser a soma de um vetor que está no S e um vetor no complemento ortogonal. Os vetores que estão em S estão gerados por U, ou seja, são múltiplos de U. Ou seja, o vetor de S que aparece nessa soma é um múltiplo de U, x vezes U, com x um número. Então, o que eu quero encontrar é esse x. Quero ver quem é esse x. Então, para isso, eu vou fazer o mesmo processo. Vou multiplicar por U, os dois lados, P vezes U, x1 mais W vezes U. Multiplicando, temos isso. E agora, lembrem que U está no S. De fato, U gera o S. E W está no complemento ortogonal. Portanto, esses dois são perpendiculares. E isso é zero. Então, daí temos que x é V vezes U sobre U vezes U. Então, substituindo, temos que a projeção de V sobre S
é igual ao x vezes u, ou seja, b vezes u sobre u vezes u. Então, essa é a projeção de b sobre s. Às vezes, essa projeção se escreve simplesmente a projeção de b sobre o vetor u, sobre o vetor que gera o subespaço S.